Lula está vivendo um inferno astral completo. A grande esperança dele era passar a censura das redes sociais o mais rápido possível, mas o ministro do STF já disse que aqui não vai passar, pelo menos nos próximos 3 dias não vai passar, e hoje vai começar a votação e o debate sobre a regulação das redes sociais. A estratégia do Lula e também da parte, vamos dizer, obscura do STF era passar isso o quanto antes. Por quê? Quanto mais gera discussão, quanto mais fica no bafafá, não vai, mais a opinião pública vai entrar na discussão e mais a opinião pública vai contra a grande decisão que já está no forno. Qual que é a decisão? Censurar. A grande decisão é que vai vir um cara lá da China que vai conversar com o ministro da comunicação aqui do Brasil. Provavelmente vai ter alguma troca de figurinha ali com o STF e a regulação vai vir nesse modelo ditatorial da China ou com influência artística, como a gente pode falar, com um tipo de influência da China sendo inspirado no modelo chinês. Obviamente que é bem diferente. Mas dito isso, já prejudica o Lula. Por quê? Quando você olha as pesquisas, como que tá as pesquisas? Hoje de manhã eu soltei um vídeo que eu compartilhei com vocês, uma pesquisa que está com 61% de desaprovação, outra 54% de desaprovação, e a última, que saiu hoje, alguns minutos atrás, saiu com 57% de desaprovação. A Florida teve uma oscilação bem grande. O ponto que você tem que olhar é a direção. E qual que é a direção de todas as pesquisas? É que a desaprovação está aumentando e a aprovação está caindo. E as outras perguntas que são feitas nas pesquisas, por exemplo, de quem que é a culpa do INSS? Tudo está indo contra o Lula. Ele não está conseguindo mentir para a população como ele mentia antigamente. Ou seja, o impacto disso nos votos vai ser gigantesco. Em paralelo a isso, o nosso cachorro louco preferido mandou prender, exatamente, ele mandou prender após dar vários indiretas / recados diretos para inimigos internacionais, ele emitiu uma ordem de prisão também há alguns minutos atrás. Logo, a gente tem que ver como vai ser a evolução disso tudo. Lembrando que cada notícia, como essa que eu compartilho aqui, as pessoas vão acordando para a realidade do Brasil. E as pesquisas de aprovação e desaprovação tá mostrando claramente que tá tendo efeito. E por isso que eu sempre falo para você, compartilha o vídeo, curte, se inscreve. Por quê? Isso é muito importante. Quanto mais informado o brasileiro estiver, mais ele vai contra o governo e em 26 a gente erradica essa praga. Então, faça o favor de se inscrever, curtir o vídeo e ativar o sininho para ajudar esse vídeo a informar o máximo de brasileiros possíveis. Dito isso, vamos começar de uma vez por todas, e eu quero começar aqui com uma fala do Danilo Gentili, que infelizmente é algo que não precisava ser dito, mas precisa, porque tem muita gente que precisa entender o que está acontecendo no Brasil. E a grande estratégia do governo para conseguir se perpetuar no poder é uma só: ele tem que calar os brasileiros. Se ele não calar os brasileiros, ele acaba que vai perder. Então presta atenção nessas falas aqui do Danilo. Bom, para quem não sabe, a Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo condenou o comediante Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Também condenou esse mesmo comediante a uma multa de 1,4 mil. O cara vai ficar preso com traficante, assassino e tudo de ruim que existe durante 8 anos sem poder nem sair. Enquanto isso, o Sérgio Cabral, que foi comprovadamente que roubou, tá em casa na mansão dele. E vários outros personagens que danificaram muito mais a sociedade brasileira que uma piada. Eu nem vou entrar na ordem de valor de, deveria ser condenado ou não. Tô entrando só no parâmetro de comparação para mostrar que vergonha que tá passando o Brasil. Bilhão acrescida de 300 mil de danos morais coletivos. Qual foi o crime do comediante Léo Lins? Contar piadas em um show de humor. Esse show foi posteriormente postado no YouTube e, ao que tudo indica, isso foi um crime. Olha, num país em que o INSS é usado para fraudar velhinhos à força, a justiça puniu um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso. Soa uma piada de mau gosto. Mas o Brasil é assim, é um lugar que o certo é duvidoso, o duvidoso é certo. E a decisão contra o Léo usa, entre outros fundamentos, 2 argumentos que são, no mínimo, duvidosos. E duvidosos aqui no sentido de ser duvidoso mesmo. Um desses argumentos seria o de que a liberdade de expressão não pode ser irrestrita. Ora, mas
Por que eu estou mostrando esse vídeo? Porque basicamente isso aqui são mais influencers, comediantes e muitos comediantes de esquerda estão indo a favor do Léo Lins, porque agora tá mexendo com a classe deles. Hoje pode ser o Léo Lins, mas se o barco virar e for para a direita, possivelmente os perseguidores mudarão e os alvos também mudarão. Lembre da frase, que se eu não me engano é do Voltaire: o maior sonho do oprimido é se tornar opressor. Ou seja, se você não defende o oprimido hoje, em breve você será o oprimido, porque aquele oprimido vai conseguir se tornar opressor. Pelo menos a história é isso que mostra. Ou seja, a reputação do Lula cai mais uma vez. E é por esse tipo de vídeo que o Lula quer tanto censurar as redes sociais. Porque esse tipo de vídeo é um cara que não tem uma posição clara, sou bolsonarista, ele até critica o Bolsonaro, ou sou algum viés político, comentando de forma muito sóbria. E o Danilo tem uma repercussão internacional e nacional extremamente grande. Ou seja, é algo que realmente impacta a reputação. Dito isso, agora temos mais uma notícia, mais uma sequência de fatos sobre a fraude no INSS. E eu sempre vou compartilhar essas notícias porque é muito importante o brasileiro ficar ciente. Como eu tenho esse objetivo de utilizar esse vídeo para informar o brasileiro, eu sempre vou compartilhar, mesmo que fique um pouco cíclico, porque são notícias novas, mas com a mesma coisa. Ah, fulano roubou. O Jornal da Band teve acesso com exclusividade a documentos que mostram como uma decisão da Justiça poderia ter evitado parte do roubo de aposentados e pensionistas. 5 desembargadores e 2 juízes se declararam impedidos de julgar uma ação que pedia a suspensão. Provavelmente esses juízes se declararam impedidos, muito provavelmente por ameaças, porque saiu que vários membros que estavam tentando lutar contra essa grande fraude foram ameaçados. Ou seja, o juiz não está no trabalho para perder a família, não está no trabalho para ele desistir, ele está para fazer o serviço dele. Ou seja, ele é ameaçado e o governo brasileiro não é um governo forte e ele sabe que o crime organizado tem influência na política, ele não quis entrar. Dos pagamentos, a reportagem é do Túlio Amâncio. Um desvio de mais de R$1,5 bilhão dos aposentados poderia ter sido evitado se o Tribunal Regional Federal da 2ª Região tivesse acatado uma ação civil pública no Espírito Santo de novembro do ano passado, que valia para o Brasil todo. O pedido se baseou no levantamento da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas e do Portal da Transparência, que mostravam que associações desviavam todo mês cerca de R$300 milhões dos beneficiários previdenciários, somando R$9 bilhões nos últimos 10 anos. As investigações apontam que mais de 90% dos descontos careciam de autorização legítima. Só que 5 desembargadores do TR... É engraçado porque todo mundo fala que começou no Bolsonaro, mas tudo que sai da Polícia Federal é 10 anos. 10 anos, na minha humilde conta, daria o quê? 2015. 2015 não era Bolsonaro. Por que ninguém fala a real? A real é que essa porcaria existe desde 2006. Que, pelo menos a última informação que eu vi, isso começou em 2006. Ou seja, é bizarro, e aí fica nessa coisa. Nem vou concluir aqui, não precisa entender o que aconteceu. Basicamente, era mais pessoas envolvidas, mais pessoas sendo ameaçadas, mais pessoas sendo coagidas, e é isso. Esse é o Brasil. Enquanto isso, a preocupação da justiça é prender quem? Comediante. É uma vergonha sem tamanho. Agora, mais um fato, presta atenção. Quem é o juiz da decisão relâmpago? Esse cara aqui, ele provavelmente não foi ameaçado. Esse cara aqui, provavelmente, possivelmente, está envolvido. Presta atenção. Contra aposentados. O juiz Glauco Coutinho Marques, que trabalhava na cidade de Gurien, na Paraíba, é apontado como figura central de um esquema que fez descontos indevidos em aposentadorias. Ele foi afastado do cargo no fim de 2024 e agora é investigado na Operação Retomada do Ministério Público da Paraíba e da Controladoria Geral da União. O caso chama a atenção porque o juiz teria tomado decisões extremamente rápidas. Em um dos processos, por exemplo, ele levou só 16 minutos entre o pedido e a sentença. Isso aconteceu num sábado. Basicamente, esse juiz ia contra os aposentados que pediam: estão me roubando, estão pegando meu dinheiro, eu não pedi para descontar. E as decisões, obviamente, eram muito rápidas. Por quê? Porque já estavam decididas antes de qualquer coisa. Essa é a grande realidade. Em paralelo a isso, agora eu quero trazer para vocês aquela velha discussão, gordofobia, eu sou negro, eu não sei o quê. Eu nem posso falar, que eu não tenho meu lugar de fala, mas eu vou colocar uma senhora aqui para colocar e vou deixar você tirar a sua própria conclusão sobre o que ela vai falar aqui, tá bom? Quando eu, pessoa gorda, chego num pronto-socorro
quando eu, pessoa gorda, chego num consultório, o meu diagnóstico de doente vem antes da minha queixa. E aí não tem investigação médica do que eu estou falando. E as pessoas gordas têm morrido com doenças fatais por causa disso. Não é uma, não é duas. E o mais curioso de... Então, segundo essa senhora, quem está matando as pessoas gordas não é a hipertensão, não é o infarto, porque quando você tem uma alta carga de gordura você prejudica o corpo, não é os milhares de estudos que mostram que o sedentarismo e a alimentação em excesso faz mal à saúde, é simplesmente o médico que olha para ela e fala assim, você tem um problema que é a obesidade, você deveria começar a emagrecer. Para essa senhora, não é isso a questão. Eu nem vou comentar sobre isso, eu gostaria até que você refletisse. E aí vira esse tipo de cena, sabe? É lamentável, porque a gente tem tanta discussão relevante e simplesmente o indivíduo não quer aceitar a realidade. Isso não é culpa do médico, isso não é culpa da sociedade, preconceito. Isso é culpa de Deus. Culpa Deus. Deus, por que você me fez com tanta vontade de comer, eu fico gordo e morro? Bem, você tem que discutir com ele, não é ficar fazendo... Entende? Beleza, vamos seguir aqui, que o Brasil tem mais vergonha para passar ainda nesse vídeo. Governo mantém pelo menos 10 mil servidores em cargos de datilógrafo e vaqueiro, exatamente. Você, o seu imposto, paga a vaqueiros. Funções foram extintas há anos, mas os contratados para elas têm direito adquirido de permanecer em seus contratos vitalícios. A pergunta é, o que essas pessoas fazem hoje? O que o vaqueiro acorda às 8 da manhã? O que ele faz? É uma grande pergunta, né? Eu acho que é uma pergunta muito interessante. Dito isso, a gente vai dando alguns pequenos passos em direção à liberdade. Presta atenção. Pela primeira vez, católicos desaprovam o governo Lula mais do que aprovam. Uma salva de palmas. Parabéns aos católicos, vocês são incríveis, nunca critiquei, excelente. E aqui a gente começa agora a fase das pesquisas eleitorais. Vamos agora para uma análise aqui que é da Globo News. Uma análise não, um comentário que é da Globo News. Eu sempre trago as coisas da Globo porque, querendo ou não, quando eles criticam o governo, eles criticam com dor no coração. Então eles trazem o mais próximo da verdade, porque a gente sabe que eles nunca querem criticar o governo, porque eles são da mesma patota, principalmente agora que eles estão lutando ferro e fogo para conseguir passar a regulação, vulgo censura. Presta atenção. A gente começa o encontro com a nova pesquisa Saída do Forno, que a Quest acaba de divulgar sobre a aprovação do governo Lula. O Instituto perguntou se os entrevistados aprovam ou desaprovam o trabalho do presidente. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos aos números. Em maio do ano passado, 50% aprovavam o trabalho do presidente Lula. Oscilou para 54% em julho, depois para 51%, 52%, 47% em janeiro deste ano. Foi para 41% e agora está em 40%. Na pesquisa feita em maio do ano passado, 47% desaprovavam o trabalho de Lula. Depois, 43%, 45%, 47%. Foi para 49% em janeiro deste ano. Oscilou para 56% e agora está em 57%. A gente começa o encontro... E cabe mais, hein? E cabe mais, hein? Agora vamos olhar uma análise mais sóbria, sem tanto viés e tudo mais, que vocês sabem que eu gosto de trazer aqui sempre as notícias mais puras possíveis, porque aqui o objetivo é acrescentar, beleza? Então eu trouxe uma análise aqui que é o do CEO da Quest, se não me engano, esse senhor aqui é o CEO da Quest, e eu achei simplesmente sensacional as falas dele. Tô até ajeitando a tela aqui que estava cortando, então vamos lá, deixa eu ver se ficou bom. Eu acho que ficou bom, tá dando pra ler. Então vamos lá. O que ele fala aqui? Ele faz uma análise, pessoal, que é bem fria, tá? Então gostaria que vocês olhassem as falas que eu vou ler aqui de forma fria. Ele tá tentando fazer uma análise imparcial para chegar mais próximo da verdade. Primeiro, pesquisa Genial Quest mostra a desaprovação do Lula segue alta e chega a 57% em maio de 25. Aprovação em 40%, o menor nível da série histórica. Vamos seguir agora. Apesar da estabilidade aos números, muita coisa mudou no país nos últimos 2 meses. O governo anunciou
ou iniciou a implementação de um conjunto de propostas amplas aprovadas pela sociedade, como negócio da luz, gás e tudo mais. Em média, 79% entre os que conhecem as medidas. No entanto, o desconhecimento ainda é elevado. Cerca de 60% da população não ouviu falar nas iniciativas. Por quê? A rede social está falando muito do quê? Fraude. Ninguém quer elogiar o Lula porque parece que está passando a mão na fraude. A percepção sobre a economia também começou a dar sinais de melhora. Pela primeira vez em muitos meses, houve uma queda expressiva na fatia da população que avalia que a economia piorou, de 56% em março para 48%. Eu não sei o que essas pessoas estão vendo que melhorou. Tudo bem que eles não falaram que melhorou, mas despiorou. Mas melhorou ali a percepção da economia, melhorou em 2%. Teve 18% de pessoas falando que melhorou. O que melhorou? O que melhorou, amigo? Já viu o preço do café, do arroz, de tudo? A percepção de desaceleração da inflação de alimentos também contribuiu para a variação mais favorável da economia. Em março de 2025, 88% diziam que os preços dos alimentos haviam subido nos mercados. Em maio, 79%. É lamentável, o povo tem uma memória curta mesmo, né? A reversão na percepção de alta dos preços da gasolina também contribuiu para a melhora, ainda que marginal, na percepção geral sobre a economia. Eram 70% que sentiam a alta da gasolina em março. Em maio, a percepção foi para 54%. Ou seja, a percepção da população melhorou, infelizmente, porque não deveria ter melhorado, porque as coisas não melhoraram. Mas essas jogadas, comunicação que ele está fazendo, essas coisas que eles estão fazendo, que vai estourar ou no governo dele em 26 ainda, ou no próximo, causa efeito. Ele está com a máquina na mão. É assim que se utiliza a máquina e está usando certo. Infelizmente. Algumas coisas estão usando certo, outras não. Né? Mas vamos continuar. Eu vou ler toda a análise porque é muito boa, tá? Como explicar, então, a manutenção da alta da desaprovação nesse mesmo diante desses sinais positivos? Um fator relevante é o desequilíbrio informacional. O volume de notícias negativas sobre o governo foi mais do que o dobro de notícias positivas. Por quê? Papel das redes sociais. Por que eles querem regular? Exatamente porque eles fazem um acordinho ali com a Globo e os canais e basicamente só vai ter notícia positiva, a aprovação sobe e ele se reelege para acabar de destruir o país. É uma vergonha. Entre notícias negativas mais lembradas espontaneamente está o caso do INSS, que reaproxima o governo da corrupção. Esses dois temas, INSS e corrupção, lideram as menções entre os que afirmaram ter visto mais notícias negativas sobre o governo. Quando estimado, o escândalo no INSS foi reconhecido por 82% da população, ou seja, trata-se de um tema amplamente repercutido, um tema que ganhou 2 vezes mais atenção do público do que as políticas ou programas anunciados pelo governo. Claro, o velho foi roubado, foi todo mundo roubado, deficiente roubado, é óbvio, né? O desgaste para o governo foi claro. 31% dos brasileiros responsabilizavam o governo Lula pelo caso. 26% não sabem de quem é a responsabilidade. 8% colocaram a responsabilidade do governo Bolsonaro. Ou seja, a oposição venceu a guerra das narrativas. Guerra das narrativas aqui não é que ele está puxando que é tudo mentira, mas que no final o que importa é a percepção da população e não necessariamente a verdade. E vemos mais um ponto. Mas não foi só o INSS que estancou o possível efeito positivo da economia e dos programas do governo sobre a aprovação. O próprio Lula 3 tem passado a impressão cada vez maior de que é pior do que os Lulas anteriores. Graças a Deus, né? Olha esse gráfico que explodiu, ó. 56% já acordou pensando que é pior, acreditando que é pior. Também continua maior, numericamente, o percentual de brasileiros que dizem que o governo Lula 3 é pior do que o governo Bolsonaro. Mais uma comparação que desqualifica a atuação da administração. Ou seja, parabéns aí, ó. Brasileiro tá acordando, finalmente está acordando, amigos, finalmente, demorou, mas tá acontecendo. E por fim, mais brasileiros acreditam que o governo Lula 3 é pior do que eles esperavam inicialmente. Trata-se, claro, de uma quebra de expectativa que prejudicou a recuperação do governo. Como resultado, o governo colhe uma... Ele falou que plantou e agora ele está colhendo, o Lula estava certo. Uma impressão muito negativa sobre os rumos do país. Nessa pesquisa, 61% afirma que o Brasil está indo na direção errada, contra 32% que diz que está na direção certa. E olha essa boca que abriu aqui, ó. Isso aqui só tende a aumentar na minha humilde percepção até as eleições. O escândalo do INSS e as expectativas frustradas sobre o desempenho do governo começam a afetar não só o governo, mas a imagem do presidente.
48% acreditam que o Lula não é bem intencionado, e 70% que não cumpre as promessas. Eu pergunto, quem é a galera que imagina que o governo é bem intencionado? Não é possível, ele está vivendo em outro planeta, porque no Brasil não é. A Quest ouviu 2.004 pessoas entre 29/5 e 1/6. Nível de confiabilidade é de 95%, margem de erro de 2 pontos percentuais. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimento, ou seja, uma pesquisa que passa o ponto da realidade do Brasil. E aí você pensa, Floriano, provavelmente o Lula está preocupado, o Lula vai tentar fazer alguma coisa para segurar essa bomba voadora, né? Na realidade, não. O que ele fez foi o que ele mais faz desde que ele foi eleito, que é viajar. Esse aqui é o Lula chegando na França. Ele recebeu até um... Ó. Eles contrataram gente para falar isso aí, não é possível. Quem que tá lá Quem que tá na França gritando isso? Ou colocaram num som, sei lá. Mas whatever, ele saiu no pior cenário do governo dele, com recorde de pesquisa. Todas as pesquisas estão mostrando que o governo tá no buraco, e ele simplesmente foi encontrar o Macron com a Janja, muito provavelmente, eu não sei, mas eu suponho que a Janja esteja junto, foi encontrar o Macron para discutir o massacre de Gaza. Lula, você tem que discutir o massacre que está acontecendo aqui no Brasil, dos velhos, da sua reputação, o massacre geral que está acontecendo aqui no Brasil. Você vai se preocupar com gente em Gaza, que você só dá opinião ruim e prejudica você mesmo e prejudica o Brasil na opinião internacional? Ou seja, uma vergonha. Em comparação a isso, Eduardo Bolsonaro responde a Lula após a atuação nos Estados Unidos ser chamada de terrorista. Ou seja, o homem veio aqui, deu a resposta e colocou a sua cara no holofote novamente. Eu vi uma análise que eu achei muito interessante que veio de um esquerdista falando que, basicamente, a crítica da esquerda e o holofote que a mídia está colocando em Eduardo, que eu acho correto, porque ele está fazendo um papel muito importante nos Estados Unidos, está colocando ele na corrida eleitoral. E ele, na entrevista da Veja, que foi citada pelo presidente Lula, ele pegou e falou já em se posicionar como presidente, que ele fica feliz em ter participado de pesquisas e tudo mais. Ou seja, a própria esquerda está colocando ele na corrida eleitoral. Dito isso, agora vamos para outro tema, também com relação a Bolsonaro. Lindbergh pede ao STF uso de tornozeleira para o Bolsonaro. Por quê? Porque basicamente a Carla Zambelli parece que deu linha na pipa para não ser presa e vai buscar asilo, pelo que tudo indica, a gente vai chegar nessa parte. Mas antes de ir para essa parte, vamos entender as falas do Moraes em relação aos inimigos internacionais. O cara não tem limite, o cara não tem medo de nada, essa é a grande verdade. Moraes, democracia saberá se defender de inimigos nacionais e internacionais. Pouco importa quais são ou quais serão os inimigos, sejam nacionais ou internacionais, um país soberano como o Brasil saberá defender a sua democracia. O cara foi pra cima, e essa aqui obviamente foi uma indireta, direta para o Eduardo Bolsonaro, para o Trump e para o mundo que ousa criticar esse Deus do Olimpo. Essa é a grande verdade. Dito isso, as coisas começam a se tangibilizar. Por quê? A grande estratégia tanto do STF quanto do Lula é censurar as redes. Por quê? Porque, basicamente, a maior parte do conteúdo online critica o STF e o Lula por medidas claras, porque é fácil criticar com a verdade. O difícil é você elogiar com mentira. Bolsonaro tem vários pontos negativos e vários pontos positivos, mas é fácil você puxar um ponto positivo e colocar na mesa para elogiar, mas é difícil você puxar um ponto positivo do Lula e colocar na mesa sem puxar um viés de corrupção, sem abrir uma janela que pode ser criticada de forma quanto mais. Já o Bolsonaro é possível. Ele pegou e distribuiu para o MST lá mais de não sei quantos títulos de propriedade para acabar com essa indústria do MST. Você não tem como puxar outra coisa. Aí basicamente eu vou colocar com o Lula. O Lula também distribuiu. Mas o MST tá invadindo terra, tá não sei o que. E no Bolsonaro pegou e diminuiu o número de vazão. O MST invadiu tal centro de pesquisa lá que estava numa propriedade, destruiu tudo, tem vídeo. Ou seja, tudo volta. Por isso que eles precisam censurar as redes sociais. E agora vem uma notícia muito importante. Big Techs André Mendonça avisa ministro que vai precisar de 2 dias para ler seu voto. Qual que é a posição esperada do André Mendonça? Ele quer que permaneça da forma que está. Qual que é a grande mudança que vem nessa regulação que eles querem passar? Basicamente, eles querem criar um órgão, uma associação, um sindicato, não sei qual que vai ser o nome, que vai definir o que é verdade e o que é mentira, sem precisar passar pelo judiciário, sem precisar passar pela justiça. Por quê? Porque, basicamente,
O STF ele tem uma tendência a sempre regular, mas imagina que vai ter 100, 200, 300 mil casos de denúncias na época das eleições. Não vai passar tudo pelo STF, vai passar muitas vezes por juízes, vamos dizer aqui, na minha humilde opinião, mais justos, e aí não vão bloquear. Dessa forma vai prejudicar a narrativa para eles tomarem as eleições. Isso tomarem, não sei o que estou falando, quem falou foi o Barroso, que ele disse, segundo ele, não se ganha eleição, mas se toma. Logo, para eles tomarem, eles não podem deixar a narrativa, vamos usar a frase lá do CEO da Quest, as narrativas contra o governo crescerem. Dito isso, o Mendonça vem em salvação da pátria. Em paralelo a isso, vem ainda mais uma coisa, tá? Que é basicamente a Zambelli teve um pedido de prisão preventiva expedido pelo Moraes, exatamente. O que aconteceu? A Zambelli anunciou que ela não está mais no Brasil. Pelos boatos, ela saiu pela fronteira da Argentina, ou seja, do Brasil com a Argentina, e teoricamente ela foi para a Itália, onde ela tem cidadania. Dito isso, no momento que ela chegou na Itália, não sei se está na Itália, esse é um boato, não achei na internet onde ela está exatamente, aí veio um vereador, um deputado, veio um deputado que é de esquerda, a gente tem que extraditar a Zambelli. Só que esse processo, teoricamente, pela composição, que a Meloni tende a ser mais próxima, Meloni é a líder lá da Itália, tende a ser mais próxima, mais pró-Bolsonaro. E tem mais uns 3 fatores aí que o processo normal dura no mínimo de 4 a 5 meses, tá? E como pode ter uma tendência, vai gerar uma discussão política, talvez tenha uma influência americana, que é perseguição política, eles vão tentar puxar essa narrativa. Dito tudo isso, é possível especular que vai levar mais de 12 meses. Se levar mais de 12 meses, fica na cara da eleição. Eles vão querer extraditar a Zambelli no meio da eleição? Não me parece uma estratégia boa, porque pode puxar uma narrativa contra o governo. Dito isso, tem outro paralelo que eu acho importante. Tudo indica que esse processo, o último processo parecido com esse, levou 14 meses. Ou seja, fica bem na cara das eleições e isso pode ser tempo suficiente para a Zambelli dar uma enrolada, dar um somebody love ali, para passar as eleições. No momento que passar as eleições e a direita ganhar, a perseguição em cima da Zambelli nem é tão perseguição, você vai conseguir ver pessoas até de direita falando que realmente é justa a punição, nem vou entrar nesse mérito, perseguição ou não, ela pode ganhar um tempo onde vai diminuir muito a pressão, porque prender a Zambelli, eu acho que ela tem que ser punida, mas talvez a prisão e a decisão que está sendo tomada agora é muito uma decisão extremada pelo espectro político que está no poder atual. Especulação minha, não sou advogado, é minha humilde opinião. Dito isso, se você quer ficar sempre informado, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para a gente salvar o país da ignorância e dessas pragas em 26. Um abraço!